A mediunidade é um atributo biológico e todos nós nascemos com ela em maior ou menor grau. E hoje nós vamos conversar sobre o que de fato é mediunidade, para que ela serve, como termos acesso a ela, como entendermos quais são os sinais que nos mostram que aquilo é mediunidade e um pouquinho mais. A mediunidade é um atributo biológico porque ela envolve todo o nosso sistema perceptivo, o nosso sistema cognitivo, de certa forma, e ela envolve também uma glândula que nós conhecemos como glândula pineal. Desde os primórdios dos estudos humanos, já vem sendo conectada com assuntos referentes ao mundo espiritual. É claro que ao longo do tempo, ao longo dos séculos, outras vertentes, outras abordagens começaram a vir e esta crença foi ficando cada vez mais de lado. Nós poderíamos dizer que a mediunidade está presente entre os seres humanos desde que existe ser humano na Terra, porque a mediunidade nada mais é do que a capacidade que nós temos de nos conectarmos com o mundo invisível, com o mundo das energias, com o mundo espiritual, com aquele mundo que os nossos olhos físicos não podem ver. Então a mediunidade é uma capacidade de ser medianeiro entre o céu e a terra, vamos dizer assim. E é por isso que todas as pessoas possuem mediunidade. Claro que num grau muito ínfimo até um grau extremamente exacerbado, porque todos nós podemos nos conectar com o mundo invisível e sentimos o mundo invisível mesmo quando não temos consciência disso. Inclusive, frequentemente achamos que o que estamos sentindo tem origem física e somente física. E às vezes, quando a gente vai investigar aquela questão, ou aquela sensação some, ou ela não se vincula a nada físico, ou ela vai ser vinculada a questões psicossomáticas, emocionais, mentais e por aí vai. Hoje a nossa ciência, infelizmente, tem uma mania de jogar para o lado psicossomático e emocional tudo aquilo que não encontra uma resposta física. Mas será que tudo que nós vivemos que não tem uma razão física é sempre emocional, sempre psicossomático ou tem mais coisas ali envolvidas? Então nós veremos pessoas que têm a mediunidade mais sutil, e essa mediunidade eu diria que ela é um pouco mais difícil, obviamente, de perceber, porque ela não traz para nós grandes sensações ou grandes percepções de algo que os olhos físicos não podem ver, e por isso nós achamos que ela não está ali, que ela não existe. Eu diria que essa mediunidade mais sutil se manifesta na nossa vida quando a gente consegue sentir oscilações de humor, consegue sentir certos ressentimentos físicos em alguns locais, quando entramos em contato com outras pessoas. Afinal de contas, nós estamos o tempo todo nos comunicando, não só fisicamente, como energeticamente. E esse tipo de registro é óbvio que é mediúnico. A intuição também pode ser uma manifestação mediúnica mais sutil, que todos nós temos, mas no dia a dia, como a gente está ali envolvido, né, com as atividades da vida, como a gente está com a cabeça sempre muito atribulada com as coisas da Terra, normalmente nós não percebemos as nossas intuições quando elas vêm de uma percepção extrasensorial por outros espíritos que nos acompanham. A própria intuição é uma coisa que, para as pessoas menos conscientes, ela precisa de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de desenvolvimento para a gente começar a entender que aquilo se trata de fato de uma intuição e não algo que vem do nosso próprio pensamento. Por outro lado, existem pessoas que trazem essa mediunidade de forma mais ostensiva. E aí nós vamos ver as mediunidades mais estereotípicas possíveis. A mediunidade de vidência, que são as pessoas que veem os mundos espirituais e veem espíritos. A clarividência, a clareaudiência. Existem pessoas que têm a facilidade ou que têm o dom para a psicografia, psicofonia, pictografia e por aí vai. Até mediunidade de olfato existe. Precisamos nos perguntar o seguinte: para que nascer com mediunidade?
Nós nascemos com mediunidade, antes de tudo, por uma questão muito simples, básica e óbvia, porque nós somos espíritos ocupando corpos físicos. Algum tipo de conexão, algum tipo de sensibilidade ao mundo espiritual e energético nós teremos, e por isso todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau. Mas existem pessoas que nascem com essa mediunidade realmente muito exacerbada, muito ostensiva e passam por vários fenômenos mediúnicos de mediunismo ao longo da vida. Eu gostaria de dizer que esses casos de mediunidade mais ostensiva, elas praticamente em 100% das vezes envolvem uma missão que aquela pessoa possui com a caridade, com o desenvolvimento dessa sensibilidade em prol, de fato, do auxílio aos espíritos, sejam os espíritos elevados que irão cumprir a sua missão junto ao médium, seja a espíritos desencarnados que estão por aí necessitando de auxílio, seja a espíritos encarnados que receberão auxílio por meio desse médium para entrar em contato com essa espiritualidade mais elevada. Ana, então quem nasce com a mediunidade ostensiva precisa desenvolver. Vejam bem, uma pessoa que nasce com a mediunidade ostensiva, ela pode vivenciar a vida dela inteira fenômenos de mediunismo, sem que muitas vezes ela compreenda. Tem medo de compartilhar essas coisas que ela sente ou percebe com outras pessoas, muitas vezes por não entender ou por medo de não ser compreendida. E, infelizmente, frequentemente, esse tipo de caso leva as pessoas a serem rotuladas, a receberem diagnósticos médicos e serem tratadas de forma psiquiátrica por acreditarem que aquilo que elas estão vivendo é uma doença mental, uma esquizofrenia ou qualquer outra psicose. Então, a mediunidade ostensiva, ela é sim uma missão. É uma sensibilidade que precisa ser domesticada, estudada, trabalhada, porque enquanto o médium não realiza esse estudo, não direciona essa sensibilidade para o que de fato ela veio cumprir, esse médium pode sofrer e muito com essa mediunidade. Porque primeiro ele não vai entender o que ele está vivenciando. Segundo, ele não vai conseguir filtrar os fenômenos que ele está vivenciando. Terceiro, que ele está o tempo todo produzindo um alto grau, uma alta quantidade de energia. E essa energia não canalizada para o objetivo que ela veio cumprir, acaba se acumulando e trazendo desconfortos para o corpo físico. A mediunidade ostensiva, eu diria que ela tem alguns graus. Ela não é somente aquela mediunidade totalmente fenomenológica que inegavelmente a pessoa está vivenciando um fenômeno espiritual. Às vezes a mediunidade ostensiva está presente na vida de uma pessoa que está sentindo dores de cabeça muito frequentemente, dores nos braços, nas articulações, tonturas. Às vezes ela está vivendo alguns quadros que se assemelham a ataques de pânico, quadros de ansiedade, taquicardias que vem do nada, insônia, ela não tá conseguindo dormir direito porque sonha e tem pesadelos o tempo todo, ela se sente com medo sem que ela entenda o porquê. Às vezes as pessoas relatam muito aquela sensação de paralisia do sono, porque o espírito delas está se transportando, mas está havendo um desencontro. São vários fenômenos que demonstram uma pessoa vivenciando um quadro de mediunidade ostensiva, muitas vezes sem compreender, e que, ao buscar um estudo, ao buscar um desenvolvimento apropriado, isso tudo passa a diminuir e a ficar cada vez melhor, porque todas essas energias que são produzidas em abundância começaram a ser canalizadas para que elas realmente tenham a utilidade de existir. Ana, eu vejo que as crianças têm uma mediunidade um pouco mais exacerbada do que muitos adultos. Isso é verdade? Sim, isso é muito verdade, porque vários espíritos nascem com um contato com o mundo espiritual um pouco mais fácil do que os adultos. Até os 7 anos, as crianças estão bastante ligadas ao mundo espiritual e estão também bastante ligadas a vidas passadas. É mais ou menos até os 7 anos que nós vemos as crianças narrando coisas que muitas vezes nós achamos fenomenais, sejam de recordações do passado, recordações do antes de nascer,
com planejamentos daquela vida. Muitas vezes elas afirmam que escolheram os pais, já tiveram contato até com parentes que já desencarnaram daquela família. Então as crianças sim têm contatos com muito mais facilidade com a espiritualidade do que um adulto. O que pode acontecer é que após os 7 anos essa mediunidade, essa sensibilidade infantil vai se conter um pouquinho e depois pode ser que se abra novamente, ou pode ser que aquilo perdure realmente ao longo da vida dela. O que é importante para os pais, quando eles percebem que isso está acontecendo, é realmente instruir, é realmente auxiliar essa criança a estudar aquilo que ela está vivendo. É claro que uma criança de 7 anos não vai trabalhar mediunicamente, mas ela pode receber sim o auxílio da espiritualidade em várias doutrinas, em várias religiões. Ela recebe aquela evangelização, aquela educação, aquele amparo espiritual para que toda essa mediunidade seja bem controlada e ela não sofra com isso. Nós vemos frequentemente crianças vivenciando sonambulismo, vivenciando terrores noturnos. Muitas vezes isso vem realmente pelo fato da criança ser muito sensível, quando não se tratam de vidas passadas, mas isso é coisa para o vídeo anterior que nós fizemos neste canal. Se você ainda não sabe, procura aí que vai ter um vídeo sobre isso. A mediunidade, obviamente, por ser um atributo biológico e todas as pessoas a possuírem, ela não está restrita aos contextos espirituais, espiritualistas. É claro que não. Nós veremos pessoas manifestando a mediunidade delas em diversos locais, em diversos ambientes. Eu já conheci várias pessoas, por exemplo, que são extremamente católicas e que utilizam a sua sensibilidade, a sua mediunidade dentro do seu contexto religioso. Padres que celebram missas de libertação, pastores que estão sendo ali intuídos, mas é claro que utilizam outras formas de explicar o fenômeno que está sendo vivido. Então o ser humano está acostumado a lidar com a mediunidade dele de diversas formas possíveis, em diversos contextos, e está tudo certo. Na minha opinião, essa sensibilidade em termos de contato com o mundo espiritual, se ela for canalizada para realizar a caridade, para fazer o bem em prol do outro, ela está sendo muito bem utilizada. E isso é muito bom. A intenção que nós colocamos no uso daquela sensibilidade é muito mais importante, porque afinal, para a espiritualidade não importa a forma. Nós sabemos que os espíritos, quando se apresentam para nós dentro da nossa mediunidade, se utilizam de roupas, de roupagens. Muitos espíritos se apresentam com uma forma num determinado lugar e com outra forma em outro lugar. Será que isso é porque realmente existe diferenciação no mundo espiritual ou porque o homem precisa dessa diferenciação? Isso para nós é algo muito mental, é algo que respeita os nossos dogmas, as nossas crenças, mas para a espiritualidade o que importa é estarmos em contato com este mundo espiritual, fazendo bem, realizando a lei do auxílio, seja lá onde nós estivermos. Existem locais que vão trabalhar de uma determinada forma, com espíritos numa determinada roupagem, realizando trabalhos para uma determinada finalidade. A depender de cada quadro que essa pessoa está vivenciando, um quadro espiritual, um quadro de obsessões espirituais, que eu vou falar melhor num vídeo mais pra frente, ela vai encontrar amparo e auxílio em vários locais, em várias doutrinas ou religiões que se especializam a tratar aquele quadro. Ana, então quer dizer que se eu tô com a mediunidade ostensiva ou sensível, eu posso desenvolvê-la e começar a trabalhar e todos os meus problemas vão se resolver? Não. Na verdade, assim como qualquer ser humano encarnado na Terra, nós que estamos desenvolvendo, estamos trabalhando, estamos com a mediunidade mais aberta para a realização de várias atividades, precisamos também estar conectados com a nossa reforma íntima. Porque quando nós somos médiums desenvolvidos ou médios em desenvolvimento, nós estamos abrindo a nossa sensibilidade para percebermos todas as nuances do mundo espiritual. E nós sabemos que no mundo espiritual existem espíritos dos maiores e variados graus de compreensão. Nós estaremos em contato com espíritos mais elevados, de um grau de compreensão maior sobre as coisas, espíritos que nem encarnam na Terra, que nós poderíamos chamar de espíritos de outras dimensões, outros planetas. Assim como nós também temos contato com espíritos que estão perdidos, que desencarnaram e não sabem que desencarnaram,
ou desencarnaram e estão sintonizados em padrões emocionais muito densos e por isso ainda ficam muito ligados à Terra, ou espíritos que se encontram em regiões realmente mais profundas, porque por sintonia se conectam àqueles sentimentos, aquelas formas, pensamento que formam aquele local espiritual, e por aí vai. O mundo espiritual, o mundo não material é muito diverso, e quando o médium está aberto a se conectar com esse mundo, ele está aberto a se conectar com todas as nuances energéticas que existem, e é por isso mesmo que o médium precisa estar sempre vigilante em relação à sua sintonia, porque a nossa sintonia, a nossa sentença. Se nós estamos passeando na nossa vida, sempre visitando vibrações mais densas, por nossos sentimentos mais densos, por nossas formas de pensamento densas, nós estaremos, obviamente, mais suscetíveis a nos conectar com as energias, com os campos espirituais e com os espíritos que estão mais coerentes com aquela vibração. Então, o orai e vigiai é uma lei básica, e isso não se aplica somente a quem está trabalhando ou se desenvolvendo mediunicamente, isso se aplica a todo ser humano que está na Terra. Quando nós estamos com essa sensibilidade mais aberta, o uso de álcool e drogas é muito nocivo. Ele já é nocivo para uma pessoa que não está com essa sensibilidade aberta, porque são substâncias que realmente densificam a energia do ser humano. Então a pessoa já fica mais suscetível a se conectar com correntes, com vibrações, com forças mais densas. Agora você imagina um ser humano que está com a sua sensibilidade mais aberta, ou que está abrindo sua sensibilidade, que está ali trabalhando sua glândula pineal e toda essa abundância de produção energética, e passa a se utilizar de álcool e drogas. É totalmente incompatível. Então esse médium ele pode contaminar o ectoplasma dele se ele utilizar o álcool, por exemplo, pode corromper o psiquismo dele, ele pode corromper a sensibilidade mental dele com o uso de drogas psicotrópicas, e isso pode ser um tiro no pé, porque esse médium pode simplesmente começar a viver quadros de obsessão espiritual muito complexas, e aí de fato essa pessoa vai vivenciar quadros de doença mental, em que infelizmente ela terá que vivenciar o tratamento médico. Frequentemente eu vejo pessoas pensando que a mediunidade é um sacrifício, que elas não querem se desenvolver, elas não querem estudar isso porque elas acham que elas estarão se sacrificando, que é muito denso, é muito pesado. Pelo contrário, se nós estamos com a mediunidade mais ostensiva, o desenvolvimento e a canalização dessa sensibilidade para o que de fato ela serve é um alívio. Fora que é uma grande oportunidade de exercermos a caridade e auxiliarmos muitas pessoas. Tudo é uma questão de livre-arbítrio. Todas as escolhas que nós fazemos nos levam a caminhos diferentes. Então, pense você sobre esta possibilidade, porque ela é muito bonita, muito benéfica e pode auxiliar realmente o planeta nesse momento que nós estamos passando. Gostou? Compartilhe, curta. Existirão mais vídeos falando sobre esse assunto, que é muito complexo e muito vasto. E se você tem qualquer dúvida, escreve para mim que vai ser um prazer te responder. Um beijo.